Você já se perguntou por que o preço dos consoles, depois de 5 anos de geração, não baixou? Pois é, no vídeo de hoje você vai entender o que vai ser a geração do PlayStation 6, pois a Sony deu todas as cartas para a gente entender a respeito da tecnologia, mas eu acho que o preço também vai junto. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e pessoal, o vídeo tá saindo um pouco atrasado, então eu entendo se não tiver tantas views quanto teria se eu tivesse feito no mesmo dia que saiu isso aqui, mas é um tipo de assunto mais complexo, é mais delicado, é mais técnico, então exige mais tempo de estudo. E como vocês sabem, eu prefiro perder visualização, mas fazer um vídeo de melhor qualidade do que fazer um negócio na hora e não ficar tão bem explicado ou não ter uma abordagem mais abrangente para vocês. O foco aqui do canal sempre foi a qualidade. Então vamos lá, a gente vai falar a respeito agora do PlayStation 6. Antes de começar o assunto, deixa eu só pedir aquele favor para você de deixar aquele like gostosinho aí no vídeo, se não for incômodo para você, é claro. Para você que já conhece, esse aqui vai ser um vídeo sem zoeira, sem abre aspas flame, sem nada, apenas técnico e informativo. Então se você curte, não se esqueça de dar o suporte, porque é muito importante, tá? Então, na semana passada, a Sony lançou um vídeo no canal oficial do PlayStation com ninguém menos do que ele, né? O grande gênio por detrás dos hardwares do PlayStation desde a época do PlayStation 4, o arquiteto-chefe, que é o grande Mark Cerny. E ele fez um vídeo em conjunto com um dos diretores da AMD, a fim de falar das tecnologias futuras que estarão presentes nos hardwares do PlayStation, ou seja, é a Sony confirmando já de antemão o que vai ter de novidade no PlayStation 6, o que nós podemos esperar. E esse vídeo, ele é muito importante, ele é muito interessante por diversos espectros tecnológicos, mas o primeiro deles é sobre o que, de fato, o PlayStation 6 pode trazer de novidade, porque nós já avançamos tanto na questão de hardware, né, na indústria como um todo, que fica até difícil de você imaginar algo que seja um game change, né, do ponto de vista de uma inovação do mesmo nível que nós vimos, por exemplo, de um PlayStation 2, né, em comparação com o PlayStation 1, ou de um PlayStation 2 para o PlayStation 3, ou de um PlayStation 3 para o PlayStation 4. É difícil você conseguir fazer ainda melhoras nesse campo do ponto de vista de processamento bruto da coisa. E foi aí que essa geração de consoles conseguiu trazer um diferencial que foi bastante marcante até, embora em termos de textura não parecesse uma coisa de outro mundo do que a gente já viu na geração passada. E nós estamos falando dele, o Ray Tracing. O Ray Tracing, para muita gente que não sabe, é uma tecnologia que é mais do que apenas iluminação. O Ray Tracing ele pode ser aplicado até mesmo em som, sabia disso? Pois é. Então ele é uma tecnologia que traz um realismo muito grande, mas que demanda um processamento e uma memória também muito grandes. E esse foi o problema dessa geração de consoles. O PlayStation 5 base ele já veio preparado para essa tecnologia do Ray Tracing, porém, o desses consoles aqui era muito limitado, né, se comparado ao que tecnologias como placas da Nvidia, por exemplo, já estava trazendo no mercado. E o que acontece, meus amigos? A Nvidia em 2018 já tinha trazido, né, as placas da série RTX, no caso, e essas placas já traziam esse diferencial do Ray Tracing, só que a Nvidia, ela dispunha de uma tecnologia que nos consoles ainda não dava para implementar, e agora eu não estou falando da capacidade do Ray Tracing, mas sim a quantidade dele, né, a qualidade dele. Então é fato que o Ray Tracing dos consoles é limitado, se comparado, por exemplo, ao Ray Tracing de uma placa de vídeo para computador, né, da Nvidia, por exemplo. Isso acontece porque as placas da Nvidia têm, vamos chamar assim, né, para facilitar no vídeo, como eu falei para vocês, né, a gente faz a pesquisa e tenta traduzir para uma linguagem popular. Mas vamos lá, para você aí que está assistindo e não entende nada disso, vamos dizer que as placas da Nvidia, elas têm um processador separado para dois tipos de funções distintas. O primeiro são os famosos RT Cores, que nas placas da Nvidia é como se fosse um processador separado que cuida apenas de Ray Tracing, ou seja, você deixa os shaders normais da GPU como se fosse o processador principal da GPU livre para fazer o processamento, né, normal das coisas que GPU já faz, como texturas, malhas, entre outras coisas, e você coloca a parte do Ray Tracing especificamente, que demanda bastante, mais a cargo desses
processadores especializados apenas em Ray Tracing. Além disso, você também tem outra tecnologia que a gente vai falar aqui, que foi revelado pela Sony nessa apresentação com o Mark Cerny, que é o aprendizado de máquina, também traduzido para o inglês como Machine Learning, que também demanda um processamento, e nas placas da NVIDIA você tem uma coisa chamada de Tensor Cores, que cuida especificamente do Machine Learning. Por que eu estou citando isso? Porque nos consoles ainda não funciona dessa maneira. Mesmo no PlayStation 5 Pro, que já é compatível com Machine Learning, né? Inclusive o próprio PSSR existe graças a essa capacidade de Machine Learning que só o PlayStation 5 Pro dos consoles da atual geração tem para trabalhar com isso, mas que porém é limitado, porque ele ainda assim precisa utilizar os shaders da própria GPU dele, né? Ou seja, os trabalhadores principais não têm os auxiliares como as placas da NVIDIA têm, então isso tira poder computacional bruto do console na hora de fazer esses cálculos. E por que isso acontece, galera? Por uma razão óbvia, né? Porque isso é o que permite que os consoles ainda tenham um preço, vamos abrir aspas aqui, inferior à das placas de vídeo dedicadas do mercado. Por exemplo, uma placa top da NVIDIA custa mais caro do que o próprio PlayStation 5 Pro, tanto em dólares quanto em reais. E aí nós chegamos a uma parte, né, do vídeo do Mark Cerny e a AMD, onde nós vamos falar a respeito justamente da alternativa que a Sony junto com a AMD está buscando para conseguir fazer os consoles continuarem evoluindo sem que o preço encareça absurdamente mais. A primeira tecnologia que a Sony menciona no vídeo são os Neural Rays, tá? Galera, os Neural Rays, eles são basicamente blocos dedicados para Machine Learning que os novos consoles vão ter nas GPU deles, tá? Quando eu falo novos consoles é porque essa tecnologia é AMD, então ela vai ser utilizada em todos os dispositivos AMD. Isso vai incluir PC e até mesmo se tiver o próximo Xbox. Ainda que ele seja mais um PC do que um console, vocês entenderam o que eu quero dizer. Ela vai permitir, né, que os blocos dentro da GPU conversem de uma maneira unificada e com uma coordenação nas unidades computacionais. Ou seja, não vai ter, por exemplo, esses aqui, um determinado bloco cuidando de uma tarefa, esse aqui cuidando de outra, eles vão conversando entre si, né? E isso é uma forma de você otimizar o desempenho nas GPUs e é o que a Sony vai tentar fazer com a nova tecnologia na GPU do PlayStation 6. Só que lembrando, galera, isso aqui não é necessariamente um Tensor Core. O que você tem são os blocos principais que vão trabalhar com isso junto com as cargas, vamos chamar assim, normais da GPU, mas eles vão conversar entre si. Então isso, em teoria, otimiza bastante o tempo de resposta, o tempo de processamento, e pode gerar um resultado talvez, vamos colocar com essas palavras, talvez igual ou pelo menos similar aos Tensor Cores, ou seja, você tem um hardware físico extra dedicado apenas para essa tarefa, tá? Então isso é muito interessante, é uma tecnologia muito promissora. E fazendo dessa forma você economiza na própria peça, o que permite que você tenha um aparelho, pelo menos em tese, ainda com preço mais acessível do que uma tecnologia como as que a NVIDIA utiliza, tá? Então, na minha opinião, eu acredito que nós não vamos ver de fato, né, hardwares auxiliares, né, como as placas de vídeo dedicadas têm, porque isso de fato vai encarecer muito mais, né? Então nos consoles essa não é uma visão muito interessante. Então o que o Mark Cerny está buscando é um caminho alternativo para chegar no mesmo resultado ou próximo disso e ainda assim trazer uma tecnologia promissora e que dê um salto bastante considerável da geração anterior de consoles. Ou seja, né, é difícil você imaginar alguma coisa muito melhor que um PlayStation 5 Pro que não vai custar o olho da cara. Parece que a Sony está indo por um caminho onde isso deva ser facilitado. Em segundo, né, a gente teve uma outra tecnologia mencionada pela Sony que visa trabalhar justamente com o Ray Tracing, similar ao que os RT Cores, né, da NVIDIA fazem, tá? Porque seriam blocos dedicados de fato a processamentos de Ray Tracing, que vai permitir uma performance muito mais alta e acesso ao tão sonhado Path Tracing, ou Path Ray Tracing, né? Que é um Ray Tracing mais completo que você tem hoje no mercado tecnológico, né? Os jogos que tem esse Path, geralmente é só para PC, tá? Os consoles não aguentam isso aí por padrão, ou se aguentar tem que ser um jogo muito mais simples para poder rodar, que vai trazer basicamente esse auxílio. Nesse caso aqui, ao que dá a entender, parece que os consoles vão ter auxílio nessa parte, tá? Ou seja, um bloco de hardware dedicado apenas para trabalhar com o Ray Tracing. Então, sendo esse o caso, você vai liberar processamento, né, vamos dizer assim, nos trabalhadores principais ali da GPU do console, enquanto que você vai ter um bloco que vai ser especializado, dedicado e otimizado a trabalhar apenas com Ray Tracing. Então isso vai permitir que a GPU tenha um alívio bem maior,
no processamento, e aí a gente deve ter jogos muito mais bonitos, né, graficamente falando, muito mais impressionantes. Isso vai permitir um salto mais interessante. Agora, o quanto que isso vai custar em termos, né, de grana? Os consoles vão continuar sendo acessíveis? E aí que tá, a gente não sabe. Então, vamos dar uma pausa nesse vídeo, porque com base nessa informação, a gente pode concluir, pelo menos, que os consoles na próxima geração deverão ser mais caros do que os consoles padrão que a gente está acostumado com o lançamento de 399 ou 499 dólares. Galera, vale lembrar que o PlayStation 5 com disco mais completo saiu custando 499 dólares, assim como o Xbox Series X lá em 2020. Nós estamos em um momento da geração de consoles onde o preço do PlayStation 5 aumentou. O PlayStation 5 hoje, o base, ele custa, a versão completa com disco e tudo mais, 549 dólares. Aumentou 50 dólares recentemente lá nos Estados Unidos, então é um preço que, obviamente, a gente toma como um padrão, né, um exemplo. E, lógico que em outros países, por exemplo, aqui no Brasil, não tá vindo com esse preço. Né? Se tivesse, a gente tá pagando mais de 6 mil. É porque, enfim, né, existem algumas diferenças aí para país, alguns países têm a localização de preço, mas em lançamento a gente sabe como é que funciona, né, com certeza. Os próximos consoles, né, um PlayStation 6, por exemplo, vai vir custando o que foi, no mínimo, né, de uns 5 mil para cima. Tá? Isso é estimativa, ainda mais se a economia do Brasil continuar como está. Essa é a tendência das coisas. Se é que os impostos não vão aumentar ainda mais no ano que vem. Né? Mas, enfim, só explicando para vocês aí terem uma noção. Tá? Essa tecnologia com hardware dedicado, né, ou seja, a parte, né, algo extra, costuma custar consideravelmente mais caro. Tá? Então, eu vou chutar aqui já no vídeo. Eu acho que a próxima geração vai custar entre 550 dólares até uns 650 dólares, tá? Isso é o que eu chuto que vai acontecer, e aí eu não digo só por questão de elevação de preço, né, de hardware no mercado, mas também porque as tecnologias necessárias para você conseguir dar um salto geracional de verdade, elas não são tão acessíveis, né? Nas gerações passadas de console, bastava você aumentar os teraflops, mais memória, né, e tudo mais, só que naquela época era barato ainda você fazer isso. Hoje em dia não dá mais para você ir só na base da força bruta. Hoje em dia você tem que ter um hardware muito bem otimizado para ainda caber dentro de um preço, né, razoavelmente acessível. Pois bem, e aí a gente vai para a última parte, né, e essa é uma das partes mais promissoras da apresentação da Sony, que fala a respeito da tecnologia de compressão universal, o famoso Universal Compression mencionado pelo Mark Cerny. Bom, essa tecnologia, galera, ela visa melhorar, na verdade, o desempenho na largura de banda da GPU do console. Ou seja, você utilizar a mesma via de acesso, de tráfego dos dados, porém cabendo muito mais. A gente já viu uma coisa muito similar acontecendo nessa geração do PlayStation 5 com a tecnologia de compressão do Kraken, que a Sony fez muita propaganda, e eu falei a respeito disso nos vídeos técnicos aqui do canal, lá no começo. E o Kraken, ele era muito promissor porque ele conseguia, muitas vezes, reduzir a quase 50% para menos do tamanho original dos arquivos, né, que compunham ali os aplicativos, os jogos, né, no PlayStation. E o Kraken, ele começou com aqueles arquivos mais genéricos, né? Depois, a Sony teve um upgrade, né, através da empresa do Kraken, que trouxe o Auto Textures, onde o Kraken, junto com a Auto Textures, conseguia também diminuir os arquivos utilizados nas texturas, né, e tudo aquilo que a GPU usava para fazer o processamento gráfico dentro dos jogos. O Xbox, em contrapartida, ele continuou usando a tecnologia do Zelib, que é anterior ao Kraken, né? Obviamente tem uma capacidade de compressão consideravelmente inferior, mas ele também trabalhava com o BCPAC, que é da Velocity Architecture do Xbox, que era focado justamente em texturas, e a BCPAC, ela tinha um desempenho, né, muito bom. Então quando você comparava o Kraken, né, com esse sistema todo da Velocity Architecture do Xbox, a gente ainda via uma vantagem pro lado do PlayStation, mas em termos de textura o Xbox ainda tinha vantagem. Até que, como eu falei para vocês, chegou a Auto Textures no PlayStation e a coisa ficou ainda mais discrepante. Tanto é que não raramente a gente viu no decorrer dessa geração vários e vários jogos, onde isso é muito comum de acontecer, onde no PlayStation, mesmo sendo o mesmo jogo, com a mesma qualidade, mesmas texturas, mesmos presets, basicamente, né, você ainda via um jogo chegando com um tamanho consideravelmente menor no PlayStation do que no Xbox. Houve casos de jogos onde o tamanho do PlayStation era quase que metade ao caso do Xbox, né? Em um vídeo passado aqui no canal eu abordei esse assunto aqui com vocês, quando eu falei, né, que apesar... Tá, tudo bem, essa parte do vídeo pode ser, entre aspas, um pouquinho de flame, mas entenda que eu tô focando mais no lado técnico do que argumentos entre plataformas, tá? A gente via, por exemplo, muito dono de Xbox no começo da geração falando a respeito disso, né? Sobre, olha, o Xbox ele vem com 1 terabyte, enquanto que o PlayStation vinha com 600 e poucos
né, gigabytes livres, sendo que na verdade no Xbox o que sobrava era uns 800, né, depois que você descontava ali, o tanto que o sistema ocupava e tal. Então o Xbox tinha cerca de uns 200 gigabytes a mais, o Series X, do que o PlayStation 5 base. Só que no fim das contas a gente via que você conseguia instalar mais jogos no PlayStation 5 base do que no Xbox Series X, justamente por causa do cracking, né? E depois, quando chegou o Auto Textures, então a coisa, né, aumentou ainda mais. Enfim, né, então é só para dar um exemplo para vocês. Esse sistema de compressão ele é muito importante porque ele ajuda você a compensar a necessidade de ter que colocar no hardware bruto um aumento de desempenho. Você deixa de ficar contando apenas com, né, aumento de poder bruto. Você otimiza um poder que é menor, mas que consegue entregar a mesma coisa do poder bruto. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Pois é. Então, voltando aqui pro assunto, né, da Universal Compression, a utilização basicamente é isso, né? Você tem uma otimização dos dados antes deles chegarem na memória, né? E aí você também tem, né, a expectativa, porque inclusive a própria Digital Foundry perguntou isso, né, pro Mark Cerny, se seria possível, né, você comprimir as texturas, geometrias, e todas as coisas que as GPUs processam, né, naturalmente. E o Mark Cerny deu uma resposta muito promissora de que, né, a gente deva ver tudo isso sendo implementado. E galera, pode parecer que eu tô falando uma sopa de letrinhas aqui, mas colocando em poucas palavras, se a Sony de fato conseguir fazer isso junto com a AMD, caras, o salto na próxima geração pode ser ainda maior do que foi do PlayStation 4 para o PlayStation 5, porque aí a gente tá falando de um hardware que obviamente vai ser mais parrudo, mas que ele vai ter uma otimização a tal nível de que ele vai conseguir entregar um resultado absurdo que talvez seja comparável às melhores placas de vídeo que a gente tem, por exemplo, hoje em dia no PC. Tanto é que teve uma parte, né, que a própria Digital Foundry fez depois com o Mark Cerny a respeito desse assunto, onde o John Lineman, né, ele perguntou se a próxima geração vai se basear, né, unicamente em rasterização ou teraflops, ou se pelo menos isso ainda seria algo... ou se pelo menos se isso ainda seria algo relevante na próxima geração. E esse é um assunto do vídeo que eu gostaria de falar aqui no final para vocês, né? Até essa geração do PlayStation 5, o teraflop, ele tinha um significado razoável, embora já não fosse mais, né, como na geração do PlayStation 4, mas na próxima geração, o teraflop em si, ele vai ser talvez um número até secundário da gente analisar. Por quê? Porque o que vai contar é otimização, né? Não vai adiantar nada um PlayStation 6 ou um Xbox, um próximo Xbox, né, se tiver, ter 2 ou 3 a mais teraflops um que o outro, porque, cara, se a integração das tecnologias e da otimização for mais bem feita no mais fraco, o mais fraco pode ter resultados melhores do que o mais forte em poder bruto computacional, até como inclusive a gente viu nessa geração, né? O PlayStation 5 base em vários jogos rodando igual, né? De igual para igual com o Xbox Series X, ou às vezes até melhor, justamente por causa da questão da otimização, tá? Então, enfim, galera, essas eram todas as informações, tá, que eu captei do vídeo aqui da Sony. Fiz um melhor resumo possível para vocês entenderem, tá? E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça também de deixar o seu comentário, deixa aí teu hype no vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui então, meus amigos, vou sempre manter vocês informados, fiquem tranquilos. Um grande abraço para todos vocês, um excelente começo aí de semana, embora segunda-feira seja uma merda. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.